Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou-vos mostrar todos os livros que eu já li em apenas 6 meses. É o tal vídeo tradicional em mostrar todas as leituras que eu já fiz nos últimos 6 meses, principalmente de janeiro a junho de 2024. Eu espero que gostem e vamos passar ao vídeo. Pronto, vamos começar este vídeo por janeiro e em janeiro eu fiz 4 leituras. Para começar, eu li o 17º livro da série das Gêmeas, que é por acaso uma série mais virada para o público infanto-juvenil dos livros das séries que eu li e tenho todos os livros. Então, este, como foi lançado há pouco tempo, é um dos livros que não podia faltar. Aqui vamos ter a Luna Nova, muito misteriosa, e vamos tentar entender não só os segredos dessa aluna nova, mas também novas aventuras, principalmente no Colégio de Santa Clara. É, digamos, uma das séries que eu gosto mesmo muito e acho que é mesmo perfeita para as crianças, para começarem a ler. Eu comecei o meu ano para começar de maneira leve. Nessa altura eu estava lendo uma série, então eu senti falta de ler um livro assim mais tranquilo. Não pensarem muito ao tentar não ter uma ressaca literária, mesmo que seja para infanto ou juvenil, digamos, uma das formas que eu tenho para fugir de uma ressaca literária, não só virado para o infanto ou juvenil, mas também para outros tipos de leitura. Como eu já vos disse, eu estava lendo uma série em janeiro, eu continuei essa mesma série. E então eu continuei no 5º volume, que é A Cidade das Almas Perdidas, da Cassandra Clare, que é o 5º volume da série de Caçadores de Sombra ou Instrumentos Mortais, caso vocês estiverem no Brasil. A continuação da história da Clary e do Jace, que vamos ver realmente um lado mais maléfico, ou seja, vamos ver mesmo a crueldade de um dos personagens, a tentar conquistar um objetivo muito grande, digamos, na minha opinião, podia prejudicar muito o mundo, não só humano, mas também dos caçadores de sombra e até mesmo dos demónios. Uma história que mostra aqui um lado, pode realmente mostrar assim um início ou talvez ali um meio da destruição. Personagens que vão conhecer este lado e vão tentar realmente perceber qual é o objetivo para tentar salvarem o mundo. É algo que se vê durante este mundo e principalmente porque dois personagens têm uma ligação muito forte e então a Clary, que é, digamos, a nossa protagonista, é, digamos, a personagem que está a tentar de tudo para quebrar esse laço entre duas pessoas, que ela ama e outro que ela odeia. Tem esse objetivo de tentar quebrar esse laço muito forte. Este é o livro que eu vos trago aqui, o último volume da série de Caçadores de Sombra, que é A Cidade do Fogo Celestial. Devo-vos confessar que aqui este livro é assim uma meia leitura, porque é, digamos, um livro que eu ainda falta ler 200 páginas ou um bocadinho menos, mas é, digamos, um livro que já estava-me a incomodar em certos aspectos, não só o livro, mas também, digamos, a saga. Digamos, é algo que eu pretendo depois trazer num vídeo em específico. Um livro que chegou ali a um ponto em que eu tive que parar e pôr de lado ao começar a ler outra coisa. Depois nunca mais acabei por pegar neste livro, mas pretendo terminar. Mas é, digamos, aqui vai mostrar a conclusão de toda as aventuras. Digamos, aqui podemos ver os últimos acontecimentos, as últimas coisas, sacrifícios que certos personagens tiveram que fazer. E então aqui é de certeza uma das coisas que eu gostei mesmo muito, que é ver, digamos, um desfecho ao tentar perceber realmente como é que conseguem travar determinadas forças, seja elas das trevas, demoníacas, seja elas que forças forem. Este último volume que eu vos trago aqui, que eu li em janeiro, é, digamos, um dos livros que também passou para fevereiro. E aí já vamos também entrar já nas leituras de fevereiro. Em fevereiro eu comecei e participei pela primeira vez numa maratona literária. É este livro, que é Ela Primeiro, que é por acaso um livro assim mais para pessoas maiores de 18 anos. Só que sinceramente é um dos livros. Já nem metade do livro já chegava a uma certa altura que já era previsível o que ia acontecer. Porque eu pensava, isto vai acontecer, e passado nenhuma página já estava acontecendo, por isso, ou seja, já era algo previsível.
para continuar naquela fase da maratona literária, eu comecei a ler um livro de poesia, porque era algo que eu queria fazer ultimamente cada vez mais. Então eu achei este livro, que é A Arte de Mergulhar, que eu, por acaso, sinceramente, eu amei este livro e acho que é um dos livros que, para o tema ou o género que aborda, é sinceramente um dos livros que foi, digamos, um dos melhores. A escrita da autora, porque acho que é uma escrita muito boa. Tudo o que ela escreveu aqui neste livro de poesia é tudo que por se identificar mesmo muito. E acho que é isso que também vale muito neste livro, porque é um livro que chega muito mais facilmente a qualquer leitor. Poemas que falam sobre certo sentimento que é muito parecido e que muitas pessoas acabam por vivenciar. E acho que é isto, digamos, que vale a pena neste livro. Eu sinceramente tenho aqui várias opções. São um livro, poemas que eu gostei mesmo muito. Continuar num dos tópicos da maratona literária, tinha que ler um livro, tinha um personagem que era pirata. Eu vou deixar aqui a capa ao lado, que é um e-book que eu li e por acaso li na plataforma do Kindle, que é A Princesa e o Pirata, da Helena Vieira, que é um conto que tem um pirata, mas a história toda acaba por fazer sentido e acaba por ser, digamos, uma história para mim valeu imenso a pena. Uma mulher e um homem que acabam por ir a uma festa mascarados, uma história em que um deles acaba por se fantasiar de pirata. Um conto muito fácil de ler, que vocês acabam por ler numa piscada de olhos. Agora vou-vos trazer aqui também um livro que foi para a maratona literária. Um livro de uma autora nacional, foi um livro que me foi oferecido e criou assim muitas expectativas. É um dos livros, por acaso, digamos, muitas coisas que eu gostava não só de falar no vídeo, também em específico. O livro da Helena Magalhães, Raparigas como Nós, uma rapariga que está na sua juventude, e aqui vamos retratar também dois tempos, um em 1999 e outro mais ou menos em 2004, 2005, mais ou menos por essa época. E aqui podemos ver como é que uma jovem acaba por sobreviver à época da juventude. E aqui não só vemos uma rapariga, mas todas as outras personagens que ela acaba por lidar, tudo isso pela visão dessa rapariga. Tudo em relação ao consumo de álcool, ao consumo de drogas, vemos assim um bocadinho de tudo. Aqui há algumas escolhas que esta rapariga tem que fazer realmente para ela sentir-se bem. Vemos várias incógnitas da juventude, várias decisões que um jovem tem que tomar, e isso é, digamos, algo que eu gostei muito que a autora trouxesse para este livro. Um livro perfeito para os jovens ter essa possibilidade de refletir sobre determinados temas. Por acaso, esta autora, Helena Magalhães, faz. O próximo livro que eu vos trago aqui é um livro que eu li em apenas uma hora. O primeiro livro do Heartstopper, dos livros que inspirou a série. Então aqui temos aqui a primeira livro desta banda desenhada. E aqui podemos ver dois rapazes que acabam por se tornar amigos, mas que mais tarde acabam. Aquilo que sentem um pelo outro vai para além da amizade. Um livro que traz esse tipo de tema em relação à leitura, mas também traz em relação aos gráficos, que é uma banda desenhada muito bom de ver esse tipo de temas tratados assim de uma maneira diferente, nem que seja pelo desenho, também de ver nesse tipo de género literário. É rápido de se ler, é fluido, como já vos disse ali, isto é apenas em questão de talvez menos de 2 horas. Voltando à maratona literária, tínhamos como objetivo ler uma banda desenhada. Eu fiz uma releitura, que é esta, que é o Drácula, que é desenhado por George Best. Para mim vale muito a pena. Uma boa pessoa que desenhou, ou seja, um bom profissional, meio por ser um trabalho de um livro que para mim é um dos maiores clássicos da literatura. E agora ver esse clássico desenhado por uma visão, porque pode haver muitas outras bandas desenhadas inspiradas no livro de Bram Stoker, e digamos que aqui podemos ter a possibilidade de ver, digamos, uma dessas visões. Valeu imenso a pena. O próximo livro que eu trago aqui, um livro que também tem um filme,
o leitor, um livro onde fala sobre principalmente o julgamento de algumas pessoas. E aqui podemos ver não só um rapaz que, quando é criança, acaba por conhecer uma mulher e acaba por se envolver com essa mulher, só que ela de repente vai desaparecer e vão se encontrar novamente anos depois, quando ela está no tribunal a ser acusada de algo muito grave. Vamos ter a possibilidade de acompanhar esse rapaz e dos seus pensamentos e tentar realmente perceber como o leitor vai fazer sentido nesta história. E sinceramente, no final, tudo neste livro acabou por fazer sentido. E acho que é algo mesmo terminar em relação à maratona literária. O último livro que eu li de maratona foi, digamos, um livro que eu não esperava assim muita coisa, que é O Fim da Solidão. Eu por acaso tinha curiosidade em ler este livro, por causa da sinopse. Sinceramente, até não me dava assim muita coisa por este livro. Surpreender muito, porque acho que é uma das leituras que para mim foi uma das melhores, porque muita gente que não conhece esta história, este autor acaba por dar a oportunidade de ler este livro, porque vai retratar aqui a perda dos pais. 3 crianças ainda nem sequer atingiram a maioritariedade. 3 irmãos que acabam por ter os pais e, digamos, o irmão mais novo, que é o que a gente vai acompanhar, perde os pais quando tem mais ou menos 12 anos. Lidar com o luto dos pais de uma forma diferente, mas aqui também não só vamos ver a perda dos pais do mais novo, mas temos pequenas luzes de como é que os outros irmãos acabam com essa mesma perda. Depois de ler a maratona literária, eu acabei ainda conseguir ler em fevereiro 2 livros. O primeiro foi A Coragem de Silka, que é, digamos, uma espécie de sequela do Tatuador de Auschwitz, que por acaso vai retratar a vida da Silka. O Tatuador de Auschwitz, aqui a autora não teve a conversa com a própria Silka. Toda a pesquisa, tudo o que está aqui, toda a informação que temos aqui neste livro, temos a possibilidade de ter acesso através de memórias de outras pessoas que não só que a conheceram, mas também de vários registros históricos e de várias coisas que ficaram registadas. Que esta autora conseguiu ter, pelo menos nem que seja, uma linha de como é que tudo funcionou, de como é que esta mulher acabou de viver. E aqui vamos ter a possibilidade de ver maioritariamente a vida da Silka num campo de trabalho forçado na Sibéria, que para além disso vamos ter também acesso a várias memórias que Silka teve durante a Segunda Guerra Mundial, quando esteve presa num campo de concentração de Auschwitz. Que aqui não só vamos ver a crueldade humana durante esse período da Segunda Guerra Mundial e talvez um bocadinho depois, principalmente 10 anos depois, porque é histórias não só que aconteceram, ou que foram inspiradas numa história que aconteceu, para mostrar a todos nós que é possível nós mudarmos o futuro para melhor. E o último livro que eu li em fevereiro foi uma fantasia, e por acaso foi uma fantasia que foi lançada no ano passado, O Rapazes no Cemitério, que é uma fantasia que vai retratar aqui toda a cultura do México em referente aos dias dos mortos. E é, digamos, essa cultura do México, nós ter, digamos, um rapaz que acaba por fazer um ritual escondido, já que o pai acaba por não o aceitar e achando melhor ele não o fazer. Então o protagonista vai fazer esse ritual às escondidas e acaba e quando ele invoca o espírito, ele não vai conseguir ver-se livre dele, não vai conseguir que ele passe para o além, para o outro lado. E então ele não só vai tentar descobrir tudo o que se passou, porque é que ele não está conseguindo enviar aqueles para o outro lado, ou seja, o porquê de ele não estar a conseguir fazer o ritual como deve ser, sobre uma cultura tão rica como a cultura mexicana. Então eu acabei por pegar em 3 livros, que é os 3 primeiros livros da série do Harry Potter, para reler novamente. É claro que estes livros eu vou lendo. 2 deles eu li em março e, digamos, são 3 livros que eu, como já conheço a história, é uma forma de também tranquilizar o meu coração por uma história que eu já conhecia. Acho que foi mais ou menos esse o refúgio que eu tentei encontrar nestes livros que estes últimos 6 meses, principalmente a partir de março até agora.
Agora vou-vos falar de um livro que eu estava mesmo muito ansiosa de trazer, O Segredo Mortal de Bruno M. Frank, que é o primeiro volume da série Mortal. Um dos autores que para mim já me conquistou. Ou seja, em questão de meses, este autor conquistou mesmo muito. Neste livro vamos ter acesso, vamos ser apresentado o primeiro caso especial que a gente tem acesso dos 2 inspectores da Polícia Judiciária. E aqui temos a possibilidade de não só saber o primeiro caso, mas vamos perceber que esse caso está relacionado com outro. Também um caso muito referente à meteorologia, ou seja, referentes ao tempo. Me apanhei assim um bocadinho desprevenida porque é algo que eu sei que pode existir, mas que me dificulta um bocadinho em relação a entender realmente o que está a ser escrito. Houve muitos termos, muitas coisas aqui neste livro que eu realmente não entendi. E é claro que eu pretendo reler este livro alguns anos depois, mas são temas referentes à meteorologia que eu não entendi basicamente nada, mas deu para entender muitas outras coisas. Um livro que eu gostei imenso, apesar de não entender certos temas. Sei que ele agora lançou um novo livro, o 4º volume desta série, que eu já estou ansiosa de ler. Vou agora passar para 2 romances históricos. E o primeiro é O Mistério do Infante Santo, de Jorge Sousa Correia, que por acaso também é outro autor nacional que conquistou imenso. É, digamos, um autor que para mim conta a história da monarquia de uma forma que todas as pessoas possam conseguir entender realmente o que aconteceu. Também para quem escreve este tipo de livro, assim mais virado de romance histórico, fala de uma maneira que toda a gente conhece, realmente um amor verdadeiro pela história, não só pela história do seu próprio país, mas também pela história que ele está a contar, e isso vê-se neste autor, que acho que é algo que sinceramente me conquistou muito, que é esta possibilidade de ver uma história contada por uma pessoa que ama este tipo de temas. Para continuar no romance histórico, eu trago aqui Rosa Brava de José Manuel Saraiva, que é retratada a vida de Dona Leonor Teles Menezes, que é, digamos, uma mulher antecipada, uma mulher à frente do seu tempo. Mais uma vez é uma mulher que é falada, é contada. Que Jorge Sousa Correia, por acaso, falou de outra mulher que é uma figura também muito marcada na história assim da monarquia, neste caso da Europa. Aqui podemos ter acesso a uma mulher da monarquia portuguesa, que é uma figura histórica que ficou marcada na monarquia portuguesa. Dona Leonor Teles, que para além de casar, de ter filhos, acaba por separar destes para ir viver na corte em Lisboa. E ela acaba por se envolver com o próprio rei. Agora vou-vos trazer 2 livros de terror. E o primeiro é, para mim, que até agora é o melhor terror que eu já li na minha vida, que me prendeu do início ao fim e li em questão de dias, que é O Sem Saída, de Taylor Adams, que é por acaso uma história que se passa numa única noite. As 5 pessoas que ficam presas, digamos, uma rapariga que vai para a cidade onde a mãe morava para estar com ela, só que um nevão e ela vai ter que parar o carro numa área de repouso durante o caminho, e aqui digamos que vai descobrir algo muito terrível que envolve uma criança. Então ela começa-se a perguntar o que é que ela, enquanto pessoa, teria coragem para fazer para salvar uma determinada criança das condições que ela encontra. Então é isto que vamos ter acesso neste livro. Por mais que a gente pensasse que não ia acontecer mais nada, ou que tudo que é de mal já tinha passado, engana-se que este livro e com este autor há sempre um que nos tira a respiração, que a gente fica sem realmente saber o que vai acontecer ou como é que as coisas vão terminar. É de certeza um dos melhores thrillers que eu já li na minha vida. Completar na base de melhores favoritos deste tempo, eu li A Paciente Silenciosa, que para mim um dos melhores suspensos que eu também já li na minha vida. Aqui vamos ver vários acontecimentos da clínica e os seus trabalhadores,
principalmente a atenção em que um desses trabalhadores que vai começar a trabalhar na clínica fica sempre com muita atenção numa das pacientes, porque essa paciente acaba por deixar de falar depois do marido estar morto. Vamos ver toda a história com base nisso. Como é que uma pessoa que depois do marido morrer, em vez de falar, acaba por silenciar nas palavras. Podemos ver que no final apenas a gente está enganado, é tudo realmente o oposto daquilo que a gente pensou, e então, digamos que para mim, tornou-se um dos melhores suspensos. Vemos que aquilo que é pensável é realmente uma surpresa muito grande. O próximo livro que eu li, Noiva Errada, que é, digamos, um romance contemporâneo, agarrou de uma maneira que eu quisesse terminá-lo muito rápido. Ou seja, eu queria ler este livro só mesmo para um romance para descontrair, mas sinceramente é um dos livros que não me disse assim muita coisa. Acabou por a trocar pela irmã, e então ela sabe que a irmã vai casar e vai tentar sabotar o casamento para ficar com o homem que ama. O que me fez mesmo gostar deste livro foi a forma como é que esta autora escreveu toda a história. Muito fluida a sua escrita. Em relação a esse tema, o que é que a gente quer ou não quer para a nossa vida? E acho que isso também é muito bom de ver neste livro, por mais que este livro é um daqueles que não me prendeu muito. O penúltimo livro que eu destaco aqui é, digamos, um diretor realmente muito abaixo, é o livro mais, digamos, um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante, que é o Rochinol, de Cristiana, um livro que retrata a sobrevivência de mulheres durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui vamos ver duas francesas que são irmãs, que representam, digamos que esta história representa todas as mulheres da Europa quando tiveram que sobreviver à Segunda Guerra Mundial. E aqui principalmente vemos francesas que tiveram que ver o seu país render-se para a Alemanha. E eu gostei mesmo muito da forma como esta história foi avançando. Eu não esperava ver, e sinceramente é um dos livros que mais me emocionou. Um dos livros que eu não esperava que fosse assim tão bonito, que tivesse escrito de uma maneira tão boa. E principalmente que falasse de um tema que é um tema por acaso muito mau, que é a Segunda Guerra Mundial, e mostrar um poder imenso da luta de mulheres, estar na resistência com determinado. E por fim, o último livro que eu destaco aqui também é sobre a Segunda Guerra Mundial, que é o Diário de Anne Frank. Sinceramente me deu assim um bocadinho de raiva por simples fato como é que uma rapariga teve de esconder e que foi descoberta no dia 1 de agosto de 1944 e de saber, ficar assim um bocadinho desconfortável. De género, falo sobre este tipo de temas como é a Segunda Guerra Mundial. Uma raiva imensa saber que há pessoas tão cruéis que ficam no poder para criar, em vez de criar algo bom, acaba por fazer as outras pessoas sofrer, e que havia esse tipo de pessoas que tão cruéis que ficam no poder enquanto outras sinceramente só queriam o bem ao viver. Bem, este foi o vídeo. Falei demais, é um vídeo comprido, mas eu queria vos trazer todas as leituras que eu fiz durante os últimos 6 meses, por isso eu espero que vocês tenham gostado. Aí em baixo tem o botão para subscrever, ativarem as notificações e é claro que deixarem o vosso gosto caso gostarem deste vídeo. Obrigada por assistirem a esta longa viagem neste vídeo. Até à próxima.